E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos de volta ao Mundo do Papiro para mais uma aula de Física. Sou o professor Yuri Galvão e hoje nós vamos falar do Sistema Internacional de Unidades, complementando a nossa aula sobre conceitos básicos. Então, quando você está resolvendo alguma questão de física ou de química também, essa aula também serve para química. Quando você está resolvendo uma questão, cada conta que você faz está associada diretamente a uma grandeza. E essa grandeza, ela precisa obrigatoriamente ter uma unidade de medida associada a ela, porque a unidade de medida faz toda a diferença nos números que você está ali calculando. Por exemplo, você pegou sua mochila e colocou ela em uma balança. A balança mede massa. E aí você colocou lá, mas a sua balança não tem unidades. Você achou lá o valor 20. Aí você fala para alguém: a massa da minha mochila é 20. A pessoa vai se perguntar: 20 o quê? Podem ser 20 gramas. Se sua mochila estiver vazia, uma mochila pequenininha, vazia, podem ser 20 gramas. Mas se sua mochila estiver lá cheia de livros, cheia de cadernos, cheia de coisa, uma mochila grande, que cabe um monte de coisa, você botou lá na balança e ela mediu 20 quilogramas. Observe a diferença de massa que você tem entre 20 gramas e 20 quilogramas. Então, na física e na química, a unidade ela dá sentido ao número. O número ele não pode existir sozinho. Ele precisa estar associado a uma unidade de medida. Tudo bem? Então, como existem várias unidades de medida para todas as grandezas, como nós podemos perceber aqui, vários cientistas se juntaram e criaram um sistema padrão para ser utilizado no mundo inteiro. O Sistema Internacional de Unidades, cuja abreviação é SI. Então você vai encontrar lá na sua prova em unidades do SI. Ele está falando dessas unidades aqui que nós vamos falar hoje. Tá certo? O SI determina 7 grandezas que são básicas, ou seja, elas não vêm de nenhuma outra grandeza e elas derivam todas as outras grandezas. Todas as grandezas que você tem na física e na química, e elas são infinitas, vêm dessas 7 unidades básicas aqui. São elas: o comprimento, você mede lá com uma régua ou uma trena. No sistema internacional, ele precisa estar na unidade metro, cujo símbolo é M. A balança, ela mede massa, como nós já falamos. A unidade do sistema internacional para massa é o quilograma, cujo símbolo é kg. O tempo medido nos nossos relógios tem como unidade do sistema internacional o segundo. Ah, mas e se eu quiser colocar em hora? Você não vai estar seguindo as unidades do sistema internacional. Para estar em unidade do sistema internacional, o tempo tem que estar em segundo. Corrente elétrica, a gente vai ver lá quando nós falarmos de eletricidade, eletrodinâmica, é dada em ampere, cujo símbolo é o A maiúsculo. Observe essa convenção aqui. Como Ampère é o nome de uma pessoa, um cientista, então o seu símbolo precisa ser com letra maiúscula. As outras unidades, como não são nomes de pessoas, de cientistas famosos, sei lá, alguém pode até colocar o nome do filho de metro, caso queira, nada impede. Mas essa unidade ela não foi dada em homenagem a nenhum cientista, portanto, seu nome é com letra minúscula. A única exceção a essa convenção é o litro.
O litro é uma unidade de volume, que nós vamos ver aqui nas unidades derivadas, e não é uma unidade do sistema internacional, ela é uma unidade usual. Assim como grama, assim como hora, assim como minuto, o litro também é uma unidade usual. O problema é que o L minúsculo, que nós escrevemos normalmente assim, em computadores ele é um traço. Olha aqui o L de Joule, por exemplo, que pode ser muito facilmente confundido com o I maiúsculo. Por isso, aceita-se que você escreva a unidade de litro com L maiúsculo para evitar confusão. Tá certo? Então, é a única exceção essa regra de letras minúsculas e maiúsculas. Mas caso você esteja escrevendo, tente escrever com letra minúscula, é o correto, é o mais correto. Com letra maiúscula é aceitável apenas em digitações para não haver confusão do L minúsculo com o I maiúsculo. Tá certo? Então, como aqui na unidade de sistema internacional, vou apagar aqui. Voltando então, temperatura. Média aqui, ó, pegou o termômetro, botou aqui embaixo do braço. Aí você tirou, você não está com febre, então ele marcou lá 36,5 graus Celsius. Mas não é a unidade que está aqui. Aqui a temperatura ela está em Kelvin, representado pela letra K maiúscula, porque Kelvin foi o nome de um físico, de um cientista. Então, grau Celsius é a nossa unidade usual, nossa unidade do dia a dia. Já Kelvin, ela é a unidade para cálculos científicos, porque ela é uma unidade que não possui números negativos, é chamada de uma grandeza absoluta. Ela não possui números negativos. O menor valor que você pode chegar na escala Kelvin é o 0 Kelvin, que é o ponto onde a matéria para completamente, chamado de frio absoluto. Tá certo? E por último, nós temos também uma grandeza muito utilizada na química, a grandeza de quantidade de substância, cuja unidade é mol, e o símbolo também é mol, que é muito utilizado para medir quantidade de átomos, quantidade de elétrons, de moléculas e tudo mais. E, por último, a intensidade luminosa das lâmpadas e tudo mais é dado em candela, cujo símbolo é CD. Então, a partir dessas 7 unidades aqui, eu consigo derivar todas as outras infinitas grandezas que existem na física e na química. Então, eu vou falar aqui das principais que são utilizadas na mecânica, que é o primeiro assunto da física, dos quais eu falei os conceitos básicos na última aula. Tá certo? Então, espaço ele é dado em metro, portanto, é a unidade básica. O comprimento ou o espaço é a mesma coisa. Já a área de uma região, ela é dada por metro vezes metro ou metro ao quadrado. Símbolo M2 aqui em cima, metro ao quadrado. Volume é metro ao cubo ou metros cúbicos. Existe uma relação entre metros cúbicos e litros, mas a unidade do Sistema Internacional para volume é o metro cúbico. Velocidade. Velocidade é metro por segundo, m/s. O metro por segundo ele indica que a velocidade ela está relacionada a comprimento dividido por tempo. Observe como a unidade ela é poderosa. Você encontra lá numa questão: um carro se move a 40 metros por segundo. Ele não precisa dizer que isso é uma velocidade. Pela unidade, você sabe que ele está falando da velocidade do carro. E você sabe que essa velocidade está associada a um espaço dividido por um tempo. Tá certo? Então, a unidade ela tem esse poder de
identificar qual é a grandeza em uma questão, tá certo? Aceleração, metro por segundo ao quadrado, porque eu divido por tempo 2 vezes. Já na parte da dinâmica, saindo um pouquinho da cinemática que nós começamos a introduzir na nossa última videoaula, e temos a unidade de a grandeza força, cuja unidade é o Newton, representado pela letra N. Observe que, apesar do Newton ser representado por uma única letra, ele é, na verdade, uma composição também dessas grandezas. No final, todas essas unidades elas vão ser composições das unidades básicas. Então, Newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, ou seja, eu estou falando de massa vezes aceleração. Tá certo? Esse asteriscozinho aqui quer dizer vezes, tá certo, pessoal? Então, o Newton, ele também é uma unidade que é derivada das unidades básicas. Assim como a energia, que é dada em Joule, que é o Newton, que é toda essa grandeza aqui, essa unidade grande aqui, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, multiplicada por metro, que nós chamamos de Joule. Já a potência em watt é Joule, nossa energia, dividido por tempo. E a pressão, Pascal, ela é Newton dividido por área, por metro quadrado. Então, ela é força dividido por área. Tá certo? E no sistema internacional, a unidade de força é o Newton e a unidade de área é o metro quadrado. Tá certo, pessoal? Então, durante as aulas, eu vou estar me referindo a essas unidades. Aqui, devo falar delas mais profundamente quando elas forem aparecendo durante as aulas. E aqui é apenas uma introdução para você conseguir fixar melhor esse conhecimento. Tá certo? Então, até a próxima aula e tchau!